Olá, turma, bom dia! Na nossa aula de português de hoje, vamos revisar os substantivos já estudados, aquele tipo de substantivo que aprendemos aí nas aulas passadas, inclusive na nossa aula de videoconferência, e vamos entrar em um tipo de substantivos novos, que são o sobrecomum, comum de dois gêneros e substantivo epiceno. Vamos aprender hoje também sobre as ortografias do GU e do QU e H inicial, relembrando. Aprendemos na nossa aula anterior que substantivo próprio é aquela palavra que vai representar nome de pessoa, nome de entidades, que no caso são estabelecimentos, nomes de lugares ou estados, países, nomes de continentes, planetas e oceanos, e são sempre iniciados com a letra maiúscula. Então, quando eu tenho o nome de pessoa, por exemplo, Maria, Pedro, João, não é isso? São nomes que vão determinar ali um ser, que no caso são as pessoas. Todo nome que determina um ser é substantivo. Sendo ele nome de pessoa, ele vai ser classificado como substantivo próprio. Quando falamos em nomes de entidades, que no caso são estabelecimentos, por exemplo, o estabelecimento educacional, que é o nosso colégio, Centro Educacional Duque de Caxias. Sempre quando vamos escrever o cabeçalho, escrevemos então ali com letra maiúscula, porque reconhecemos que é um nome próprio, um substantivo próprio. Até o nosso próprio nome escrevemos então com letra maiúscula. O nome da professora escrevemos com letra maiúscula. Pode representar também nomes de estados, nomes de lugares e países, continentes, planetas e oceanos, como eu já falei aqui anteriormente. Já o substantivo comum é aquela palavra que vai representar o quê? Nomes de objetos, nomes de animais, nomes de plantas e nomes de fruta. Quando falamos em nomes de animais, estamos nos referindo à raça do animal, tá bom? E os substantivos comuns, ao contrário dos substantivos próprios, eles são escritos aqui com letra minúscula, exceto quando eles estão no início das frases, porque, de acordo com a gramática, nós precisamos iniciar as frases com letras maiúsculas. Quando eu falo aqui que eu já falei para vocês sobre nomes de animais, que nós estamos nos referindo à raça, por exemplo, cachorro, gato, papagaio, elefante, hiena, entre outros animais. Mas a partir do momento que aquele animal ele recebe o nome, aquele nome do animal é um nome único, é um nome próprio, é só dele. Outros animais não possuem o mesmo nome que ele tem. Já vai ser caracterizado então como substantivo próprio, nome do animal. Portanto, deverá ser escrito com letra maiúscula. Aprendemos que o substantivo coletivo são aquelas palavras que vão representar então um grupo de algo, como álbum, que vai ser então um grupo de fotos, classe, que também é vários alunos, bando, que está representando aqui várias aves, tribo, que são vários povos indígenas, elenco, que é um grupo ali de artistas, penca de bananas, entre outros substantivos coletivos que nós já estudamos, aí já está na nossa cabeça. Inclusive, na nossa atividade passada do caderno, nós tivemos aí alguns substantivos coletivos e nós já aprendemos. E substantivos simples. Olha só, depois que nós estudamos os três tipos de substantivos anteriores, entramos então em substantivos simples, que é outra categoria. Substantivo simples, eles vai ser aquele substantivo que é formado por apenas uma palavra. Então, qualquer nome de algo vai ser denominado substantivo. E a partir do momento em que aquele nome ele é representado por apenas uma palavra, então ele vai ser classificado como substantivo simples, que é o exemplo que eu coloquei aqui embaixo, tá? Carne, sandália, abajur, álcool, dança, cabelo, mochila, telefone, controle, botão. Falem muito rápido, mas vocês dão para perceber, vocês dão para ler. Entre outros substantivos, vão ser classificados como substantivos simples. Já os substantivos compostos, eles são diferentes. Os substantivos compostos são aqueles formados por duas ou mais palavras e tem dois modos de escrita, que é com o hífen e sem o hífen. Com o hífen eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, que é o caso da segunda-feira, do cachorro quente, cor-de-rosa, beija-flor, entre outros exemplos, como vocês podem observar aqui na telinha de vocês. E sem o hífen são aqueles substantivos compostos formados por aglutinação. Nós fazemos então a união de duas ou mais palavras, como passatempo, que é passa mais tempo, pontapé, que é ponta mais pé, paraquedas, paraquedas, aguardente, água mais ardente, entre outros exemplos. Nós já aprendemos então aí sobre o substantivo simples e substantivo composto.
Estudamos também, estamos revisando aqui, tá? Sobre substantivos primitivos e derivados. Esse conteúdo foi dado na videoconferência. Aprendemos que o substantivo primitivo é aquela palavra, porque primitivo vem de primeiro, vem de princípio. Então, vai ser ali o nome de algo que vai determinar a origem de outras palavras. Como o livro, o livro é a palavra original. Eu vou originar dessa palavra, eu vou variar, né? Vou derivar outras palavras, que no caso é livreto, livraria, livrinho, entre outras palavras que eu consegui formar com apenas uma, que é primitiva, que é o livro. E essas palavras que eu formei a partir delas são chamadas então de substantivos derivados. Olho é o primitivo e derivados de olho é o que? Olheira, olhinho, olhuda. Língua é primitivo. Derivado de língua, eu posso recitar aqui linguagem, linguística, dente, tem dentista, dentinho. O primitivo é fogo. Qual o derivado de fogo? Fogueira, fogaréu, foguinho. Primitivo aqui vai ser terra. Eu vou derivar então outras palavras a partir da terra. Terráqueo, terrestre, terreno, né? Isso entre outras coisas. Então esses aqui são substantivos primitivos e derivados. Hoje nós vamos aprender um assunto novo que são substantivos sobrecomum. Substantivo sobrecomum é um tipo de substantivo uniforme, ou seja, ele só tem uma forma de escrita. Nós não mudamos a escrita. E ele vem para representar os dois termos, tanto o feminino quanto o masculino, os dois gêneros, perdão. Então, aquela palavrinha que vai determinar tanto o masculino quanto o feminino, nós chamamos ela então de substantivo. E ele vai ser sobrecomum. Masculino é para menino e feminino é para menina. Ele é utilizado para nomear pessoas. Por exemplo, a palavra criança. Quando eu falo criança, eu não estou determinando se é menino ou se é menina. Aí eu vi falando aqui na frase, a criança menino. Aí, ó, eu precisei então aí de uma descrição a mais para definir então o gênero. E a criança menina. Dos dois modos estão certos. Repare aí que a escrita ela não mudou. Trouxe aqui para vocês mais uns exemplos aqui e coloquei algumas frases para vocês entenderem melhor. O substantivo sobrecomum anjo. Perceba que eu posso utilizar a mesma palavra tanto para menino quanto para menina. Por exemplo, João é um anjo na minha vida. Maria é um anjo de mulher. E a escrita ela permanece correta. Tá vendo que a palavra ela não se alterou. Outro substantivo sobrecomum também é gênio. José Miguel é um gênio na matemática e na física. Joana é um gênio que se destaca na escola. A mesma palavra ela não muda. Ela é usada para definir tanto o masculino quanto o feminino. Monstro. Alan parecia um monstro. Lara estava igual a um monstro após a cirurgia. Eu sempre coloquei aqui um menino e uma menina para vocês entenderem que a mesma palavra pode ser utilizada tanto para um gênero quanto para o outro gênero. Henrique foi membro do exército. Juliano era membro do grupo de escoteiros. Então, o substantivo membro ele vai ser sobrecomum. Ele vai ser utilizado para os dois gêneros. Eu estou repetindo sempre para que vocês não esqueçam. Testemunha. Olha só, Luiz foi testemunha do crime e Luísa foi testemunha do roubo na joalheria. A palavra vítima também vai ser um substantivo e vai ser também classificado como sobrecomum. Lucas foi vítima de bullying na escola. Luciana foi vítima do atentado em Paris. Então, o substantivo sobrecomum é basicamente isso aí, meus amores. Já o substantivo comum de dois gêneros, aqui a gente já vai diferenciar o feminino do masculino. Esse tipo de substantivo, ele também possui uma única forma de escrita, tá? Nós não mudamos a escrita dele. O que é que muda? O que diferencia é um termo que vem antes dele, que é o artigo. Nós aprendemos que os artigos são os definidos, né? O, a, os e as, e os indefinidos, uma, uns e umas. Então, são esses artigos aí que vêm antecedendo o substantivo, que vai definir ali uma característica física. Eu coloquei aqui como exemplo, ó, o artista e um artista. Já sei ali que vai se tratar o que é do masculino, que vai ser um homem. Mas quando eu falo assim, a artista e uma artista, eu já sei então que já está sendo retratado ali do feminino, sem precisar alterar o nome do substantivo, apenas alterar o artigo. Olha só outros exemplos que eu trouxe para vocês aqui para entenderem melhor sobre aí o substantivo comum de dois gêneros, o artista ou a artista, o chefe ou a chefe, um cliente ou uma cliente,
o colega ou a colega, um dentista ou uma dentista, e assim sucessivamente, entre outros exemplos, tá, meus amores? E o que é substantivo epiceno, que eu falei lá no início para vocês? O epiceno ele tem apenas uma definição. Ele não vem dizendo se é feminino ou se é masculino, olha só. Diferente dos outros tipos de substantivos uniformes, os substantivos epicenos são diferenciados pelas palavras macho ou fêmea. O substantivo epiceno, pessoal, eles também são uniformes, ou seja, nós não mudamos a escrita, nós utilizamos a mesma palavra, porém está relacionado ao que é os animais. Quando nós vamos retratar ali qualquer tipo de animal, se é para definir se é macho, que no nosso caso é masculino, ou se é fêmea, que no nosso caso é feminino. Olha só, a palavra anta é um substantivo aqui, é o nome de um animal. Anta macho e anta fêmea, então foi necessário acompanhar aí uma palavra de descrição para a gente entender melhor o gênero desse animal. Também utilizamos aqui como borboleta macho e borboleta fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Então, sempre que relacionamos aí o gênero de animal, nós estaremos usando o substantivo epiceno, tá? Lembrando que os substantivos são os nomes dos animais e não a palavra macho e a palavra fêmea, tá? Elefante vai ser um substantivo epiceno, tá? É um substantivo comum, porque possui apenas uma palavra, não é isso? É um substantivo comum porque nomeia também aí o nome de animal, mas ele também vai ser chamado de epiceno, já que nós estamos nomeando aí macho e fêmea. Também a questão do escorpião, da foca, da formiga, sempre é necessário você determinar se é macho ou se é fêmea, porque utilizamos aí apenas um nome, tanto para um quanto para outro. Então, esse aqui foi o nosso assunto de hoje, meus amores. Então, vamos pular aqui para a ortografia, tá? Trouxe para vocês aqui umas ortografias e quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Para que nós tenhamos uma boa escrita, para que as pessoas entendam perfeitamente aquilo que nós escrevemos, é necessário a gente aprender aí um pouco da ortografia, né? De sinais de pontuação, entre outros aí conectivos que vão nos ajudar a ter bom sucesso na nossa redação, em qualquer texto que nós formos aí redigir. Eu quero que vocês observem aí de início essas palavras aqui, que é queijo, quiabo, guerra e guitarra. Coloquei em vermelho as duas letras que é o QU e também as outras duas letras que é o GU. Observe aqui que nessas palavras, o QU e o GU, seguidos das vogais E e I, são dígrafos. Nós aprendemos que dígrafos são duas letras que têm apenas um som. Então, quando eu falo a palavra queijo, a vogal U, ela não é pronunciada, eu apenas ouço um som, que é o som da vogal Q, perdão, da consoante Q e o som da consoante G. Já aqui embaixo, quando eu coloco aqui, então, a vogal O e a vogal A depois dessas consoantes, perdão, depois dessas letras, o que vai acontecer? O som do U ele já vem aparecendo, já não é mais classificado como dígrafo. Tá vendo aqui, meus amores, porque a vogal U, ela também é pronunciada, eu consigo ouvir direitinho aí o som do Q, o som do U. Consigo ouvir direitinho o som do G e do U. Água. Quadro, quando eu pronuncio devagar. Já a ortografia do H inicial também vai nos ajudar muito aí na nossa escrita. É que as palavras que são iniciadas com a letra H, quando são pronunciadas, o que acontece? O som dessa letra H, ela não aparece. Ela só está ali de enfeite. Nós chamamos a letra H de letra muda. Como é o exemplo da palavra hospital. Nós escrevemos hospital com H, porém o som dele não aparece. Escrevemos a palavra hoje com H. Vocês sabiam disso? Que hoje é com H. Quarto ano escreve direitinho. Quarto ano escreve bem e já sabe disso. Higiene começa com H. Harmonia com H também. Hora, hotel, hiena, hortelã, helicóptero, entre outras palavras do nosso vocabulário. Eu quero que vocês, meus amores, façam uma pequena pesquisa aí se vocês tiverem um dicionário em casa, tá bom? Copie aí 10 palavrinhas no seu caderno que comecem aí com a letra H, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Trago aqui para vocês uma tarefinha aí como fechamento do nosso aprendizado, da nossa aula de hoje, tá? Que é a atividade de português no caderno, sobre os substantivos que nós já estudamos. Uma leitura no livro de português, página 46. Essa leitura aqui é uma leitura mais visual. Quero que vocês prestem bastante atenção no que vocês estarão vendo para responder, então, no mesmo livro de português, a página 47 e 48.
Vamos também praticar aqui o que nós aprendemos sobre as ortografias, que é a atividade no livro de português ainda, tá, pessoal? Nós vamos estar utilizando hoje o nosso livro de português e o nosso caderno. Na página 55, 56, 67 e 68. Prestem bastante atenção, tá? Dê uma pausa, peguem o seu diário, copiem bonitinho aí, tá bom? Beijo, meus amores. E outra, eu quero também de vocês um pequeno vídeo aí mostrando a nossa aula de matemática que nós aprendemos aí, a videoconferência, tá? Quero que vocês coloquem, eu vou dar uma ideia para vocês, colocar um papel aí na parede, né? E fazer uma continha de multiplicação, tirando também do lado a prova dos 9. Eu quero ver vocês aí mostrando o que aprenderam, para ficar orgulhosa, tá, meus amores? Beijão, até a próxima.